Você já ouviu falar do rei que venceu um exército inteiro sem levantar uma espada? Hoje, vamos conhecer a incrível história de Ezequias, um homem de fé que enfrentou o poder da Síria, desafiou a morte e viu Deus agir de forma sobrenatural em sua vida. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa cheia de coragem, oração e milagres, onde a confiança em Deus se torna a maior arma contra o impossível. Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias bíblicas cheias de emoção, fé e lições de vida. Agora, venha descobrir como Ezequias, o rei que orou e foi ouvido, provou que uma oração sincera pode mudar o destino de uma nação. Ezequias cresceu em um tempo de trevas em Judá. Seu pai, Acais, havia conduzido o povo à idolatria, enchendo Jerusalém de altares pagãos e fechando as portas do templo do Senhor. O jovem príncipe, entretanto, observava tudo com tristeza e inquietação. Mesmo vivendo em um palácio cercado de luxo, ele sabia que algo estava profundamente errado. Desde cedo, Ezequias buscava ouvir as antigas histórias de Davi e Salomão, os reis que andaram com Deus. Seu coração ansiava por restaurar a fé em Israel, trazer de volta a presença do Senhor e ver o povo novamente unido em adoração. Quando finalmente subiu ao trono, Ezequias tinha apenas 25 anos. Herdou um reino dividido, enfraquecido e espiritualmente distante. Seu primeiro ato como rei foi ousado. Mandou abrir as portas do templo e purificá-lo. Convocou os sacerdotes e levitas, restaurou o culto e ordenou que o povo voltasse a buscar o Senhor. Mas sua decisão de romper com os costumes idólatras provocou reações perigosas. Nações vizinhas zombaram, e dentro de Judá, muitos resistiram à mudança. O objetivo de Ezequias era claro: restaurar a aliança com Deus e guiar seu povo de volta à fidelidade. Mas a jornada seria árdua. Os desafios vieram logo. O poderoso império da Assíria, liderado por Senaqueribe, avançava conquistando todas as terras ao redor. Cidades fortificadas caíam uma após outra, e o medo começou a tomar conta do povo. Muitos queriam render-se, mas Ezequias manteve-se firme, confiando que o Senhor não os abandonaria. Ele buscou conselhos do profeta Isaías, que lhe garantiu que Deus ainda estava no controle. Mesmo assim, as dificuldades cresciam, faltavam recursos, o exército era menor e a fé do povo vacilava. O rei, apesar da coragem, também sentia o peso do medo e da responsabilidade sobre os ombros. O momento mais crítico chegou quando o exército assírio cercou Jerusalém. O mensageiro de Senaqueribe, chamado Rabsaque, insultou Ezequias diante do povo, dizendo que nenhum Deus havia conseguido livrar as nações anteriores. "Quem é o Deus em quem confias?", zombou ele. As palavras ecoaram pelos muros da cidade como uma ameaça sombria. O povo tremia, e o rei, angustiado, rasgou suas vestes em sinal de desespero. Era hora da decisão: entregar a cidade e tentar salvar vidas, ou confiar plenamente em Deus, mesmo que tudo indicasse derrota. Ezequias sabia que uma escolha errada poderia custar a destruição de Jerusalém. Então, Ezequias subiu ao templo. Levou consigo a carta de ameaça enviada por Senaqueribe e a estendeu diante do altar. De joelhos, orou com o coração em prantos: "Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu és o único Deus sobre todos os reinos da terra. Inclina, ó Senhor, os Teus ouvidos e ouve. Abra os Teus olhos e vê. Livra-nos, para que todos saibam que só Tu és Deus." Foi sua oração mais sincera, nascida da dor e da fé. Enquanto a cidade dormia em medo, Ezequias entregava o destino de seu povo nas mãos do Criador. Naquela noite, a resposta veio. O profeta Isaías enviou-lhe uma mensagem: "Assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste. Eu defenderei esta cidade e a livrarei." O rei sentiu a esperança reacender em seu peito, mas a batalha ainda não havia acabado. Do lado de fora, o exército assírio se preparava para o ataque final. Milhares de soldados cercavam os muros, e o som dos tambores de guerra ecoava. O povo olhava para o rei em busca de força, e Ezequias, mesmo com o coração acelerado, permaneceu firme.
A fé era agora sua única arma. Durante a madrugada, algo sobrenatural aconteceu. O anjo do Senhor passou pelo acampamento assírio, e em uma única noite 185.000 soldados foram mortos. Quando o sol nasceu, o exército inimigo estava em silêncio, derrotado sem que uma espada israelita fosse levantada. Senaqueribe fugiu envergonhado, e Jerusalém permaneceu intacta. O povo celebrou com lágrimas e cânticos, e Ezequias se prosternou diante do altar, reconhecendo que a vitória não era dele, mas do Senhor. Deus havia mostrado seu poder, defendendo seu nome e seu povo. Mas a fé de Ezequias ainda seria testada novamente. Anos depois, o rei adoeceu gravemente e foi avisado por Isaías de que morreria. Desesperado, virou o rosto para a parede e orou: Lembra-te, Senhor, de que andei diante de ti com fidelidade e coração íntegro. Antes que Isaías deixasse o palácio, o Senhor falou com ele: Volta e diz a Ezequias: Eu ouvi tua oração e acrescentarei 15 anos à tua vida. Em sinal do milagre, Deus fez o sol retroceder 10 graus na sombra do relógio de Acais. Mais uma vez, o rei viu a mão de Deus agir em seu favor. Ezequias se recuperou e prosperou, tornando-se um dos reis mais respeitados da história de Judá. Reformou o reino, fortaleceu os muros de Jerusalém e guiou o povo à fidelidade. Contudo, aprendeu que a confiança em Deus era um exercício constante, não apenas em tempos de guerra ou doença, mas em todos os dias da vida. Sua história tornou-se um lembrete vivo de que a fé não remove as dificuldades, mas as transforma em testemunhos. Assim terminou a vida de Ezequias, o rei que orou e foi ouvido. Seu reinado deixou um legado de fé, coragem e dependência de Deus. Ele descobriu que a verdadeira força não está nas armas, nem nos muros, mas na oração sincera e na confiança no Senhor. De um reino enfraquecido nasceu uma nação restaurada, e de um homem doente, um exemplo de fé inabalável. Ezequias nos ensina que quando tudo parece perdido, é na presença de Deus que encontramos a vitória, pois nenhum inimigo é grande demais para aquele que reina sobre todos os reinos da terra.